Tem lugar que não aparece em mapa, não porque é escondido, mas porque ninguém quer encontrar. O caos de hoje não começa com uma casa abandonada, nem com uma lenda antiga. Começa com uma escolha. Essa história aconteceu no interior, num lugar de estrada longa e sol pesado, onde as casas ficam afastadas umas das outras e o silêncio parece morar ali desde sempre. O povoado era pequeno, mas tinha uma coisa que ninguém explicava. Uma casa, ela não era velha demais, não era bonita, não era assustadora de olhar, era só esquecida. Ficava no fim de um caminho de terra que ninguém usava mais. O estranho é que de vez em quando alguém dizia que tinha visto fumaça saindo da chaminé, mas ninguém nunca via morador. Ninguém via porta abrir, ninguém via ninguém entrar. Ainda assim, a casa nunca parecia abandonada. O primeiro a entrar lá foi um homem chamado Ernesto. Ernesto era desses homens calados. Tinha perdido o filho pequeno num acidente anos antes. Nunca foi e o mesmo depois disso parou de rir. Parou de conversar, continuou vivendo, mas por dentro todo mundo sabia que ele tinha parado no tempo. Num fim de tarde, voltando da roça, ele viu a casa, a porta estava aberta. Ele não lembrava de já ter visto aquilo antes. Mas naquele dia estava aberto e tinha uma coisa que ele não sentia há anos. Vontade de entrar. Ele ficou parado no portão por um tempo, o coração batendo estranho, como se alguma coisa lá dentro conhecesse ele. Mesmo assim ele entrou. A casa era simples, cheiro de madeira, luz suave entrando pelas frestas. E no meio da sala tinha um carrinho de brinquedo, pequeno, vermelho, com uma roda meio torta. Ernesto parou de respirar por um instante. Era igualzinho ao carrinho do filho dele. Ele se ajoelhou devagar, a mão tremendo. Passou o dedo por cima. Sentiu o peso. Era real. Atrás dele, uma voz falou: "Você pode ver ele de novo." Ernesto virou rápido. Tinha uma mulher parada no canto da sala, nem jovem, nem velha. Olhos calmos demais. "Mas o quê?" ele perguntou, com a voz falhando. Ela respondeu: "Simples. Você pode ver ele de novo, mas precisa deixar outra coisa no lugar." Ernesto não entendeu. "Nada vem de graça menos ela", disse. "O que eu tenho que deixar?" A mulher olhou direto nos olhos dele. "Algo que você ame. Algo vivo." Ernesto sentiu o estômago gelar. "Não precisa ser agora", ela disse. "Você pode ir embora." E se eu for?" Ela respondeu. "Você vai continuar vivendo como já está." Ernesto ficou em silêncio. Então perguntou, quase sem voz: "E se eu ficar?" Ela respondeu: "Você vai ter ele de volta." Naquela noite, Ernesto voltou para casa. Não dormiu, não comeu. Só pensou. Pensou no filho, na risada, no peso pequeno nos braços, no vazio que nunca foi embora. No dia seguinte, ele voltou, entrou na casa. A mulher estava lá, esperando. "Eu aceito", ele disse. Ela assentiu e perguntou: "O que você oferece?" Ernesto respondeu: "A mim mesmo." A mulher sorriu pela primeira vez, um sorriso triste. "Isso não é suficiente." "Por quê?" Ela respondeu: "Porque você já está vazio." Ernesto sentiu algo quebrar dentro dele. "Então não tem nada que eu possa dar?" Ela olhou para ele em silêncio por alguns segundos e disse: "Tem uma coisa." "O quê?" Ela respondeu: "O amor de alguém por você." Ernesto não entendeu na hora, mas entendeu depois. Naquela mesma noite, ele desapareceu. O povo procurou, chamou, esperou. Nada. Dias depois, uma coisa estranha aconteceu. Uma mulher do povoado, vizinha antiga de Ernesto, começou a esquecer dele. Ela tinha sido a única pessoa que ainda visitava ele às vezes, a única que ainda perguntava se ele estava bem, mas de repente ela não lembrava mais do rosto dele. Depois, esqueceu o nome. Esqueceu que ele existiu. E na mesma semana, alguns disseram ter visto um menino correndo perto da casa, rindo, brincando com um carrinho vermelho, e um homem sentado na porta, observando, com os olhos cheios de lágrimas. Mas ninguém chegou perto o suficiente para ver o rosto dele. Com o tempo, ninguém mais falou disso, mas a casa continua lá. E dizem que se você entrar, ela não vai te dar o que você quer, ela vai te dar o que você ama, e vai cobrar com algo que você nunca imaginou perder. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se lembre de deixar o like, comentar, compartilhar e seguir o canal. Meu muito obrigado aos novos inscritos e até a próxima.